Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Júlio Miguel Neto, sábado 23 de agosto de 2025. Eu convido você que está aqui pela primeira vez a deixar o seu like, se inscrever, acionar o sino de notificação, deixar o hype, que ajuda muito aqui o nosso conteúdo para que chegue a mais pessoas na plataforma. Valeu você que está chegando, valeu mesmo, na humildade, se inscreva. Você que já está aqui com a gente, obrigado pela confiança. No vídeo de hoje, agora na parte da manhã, vamos falar sobre mercado da bola, Léo Pereira recebendo propostas de gigante da Europa, tem também meia do Flamengo podendo reforçar a equipe do Santos. Além disso, Léo Pereira, rapaz, o Léo Pereira que a gente está falando aqui é o seguinte, ele gostaria de ir para a Europa, mas entendeu o momento do clube, mas tem situações para a gente poder falar aqui. E também Marcos Leonardo, né, o jogador que é desejo de muitos torcedores do Flamengo, está de saída do Al Hilal. O Al Hilal contratou o Darwin Núñez, 53 milhões de euros. Né? E não deve escrever o jogador na Liga Saudita e colocou o atleta à venda. Enfim, tem uma situação importante e ele tomou uma decisão. A gente vai trazer isso aqui para vocês. Já chega aí, deixando o seu like, se inscreva, acione o sino de notificação. Vamos começar esse conteúdo agora aqui no dia falando sobre a situação de Vitor Hugo. É isso mesmo. O meia atacante do Flamengo que retornou de empréstimo do Götze da Turquia e quase foi para o Famalicão de Portugal, que ainda tem interesse no jogador, né? O BAP ali, podemos dizer assim, travou a saída do jogador para o Famalicão, um negócio meio estranho, e seria um empréstimo longo. E caso o Famalicão recebesse uma proposta alta, o Flamengo ia ganhar 50%, um empréstimo gratuito, ou seja, perdeu o jogador ali para o Famalicão. Né? O negócio foi avaliado como errôneo, o BAP travou, mas parece que o destino do Vitor Hugo, o mercado fecha no dia 2 de setembro, vai ser o futebol brasileiro. Né? O Santos de Neymar, rapaz, sem treinador, agora não, contratou o Vojvoda, perdão, vai estrear no comando técnico da equipe do Santos. O Santos que tomou um 6-0 sonoro do Vasco, mas ganhou o Flamengo, né? Aquele jogo que foi time do Santos de Neymar contra amigos do Flamengo. Ali o Flamengo deu mole, né? Respeitou demais o Santos. A equipe santista tem o interesse na contratação do Vitor Hugo por empréstimo por uma temporada, né? Oficialmente, os empresários ainda não notificaram o clube de regatas do Flamengo, mas a tendência é que essa proposta de empréstimo seja avaliada e enviada ao rubro-negro. Né? Está passando também pelo crivo do empréstimo do Vitor Hugo, pelas mãos do atual técnico, né? Recém-contratado, Juan Carlos Vojvoda. Juan Pablo Juan Carlos Vojvoda, sempre confundo, ex-treinador do Fortaleza. Então, tem essa situação, Vitor Hugo que está sendo preterido, é um jogador que pouco é utilizado, entrou somente uma vez no Campeonato Brasileiro em campo, no jogo contra o Ceará, empate 1-1 no Castelão. Contra o Mirassol ele foi para o banco, mas não entrou. E na Libertadores ele não está inscrito, Copa do Brasil, o Flamengo já está eliminado. E o Felipe Luiz já deixou claro que não conta com o atleta. Então o Vitor Hugo podendo ser emprestado para o Santos Futebol Clube do Neymar para jogar o restante da temporada e ficar até o meio do ano que vem. Mas eu quero a tua opinião. Daria mais alguma oportunidade para o Vitor Hugo? Comenta aqui o que você acha sobre essa possibilidade dele ir para o Santos, tá bom? Outra situação importante sobre Léo Pereira. O Léo Pereira recebeu 3 propostas para sair do Flamengo. Porto, teve Valência, enfim, uma galera ali querendo a contratação do defensor. Já vou até confirmar com você certinho as 3 equipes, né, que têm interesse. Aliás, o sistema defensivo do Flamengo vai chamando muita atenção. Né? O Ayrton Lucas teve sondagem do Al Nassr antes de ter acertado a contratação do lateral esquerdo do Al Hilal, né? Que, rapaz, até falhou agora a memória aqui, que era lá do Atlético Paranaense. O Al Nassr tinha interesse no Ayrton Lucas, né? Mas o certo é que não tem mais. Mas tem o Léo Ortiz despertando interesse da Nápoles, Juventus, Roma, RB Leipzig, enfim, os defensores do Flamengo chamando a atenção. O Wesley foi para Roma, não sei como é que o Varela, que renovou o contrato, ainda também não chamou a atenção dessa galera aí. Então, fato é que o Léo Pereira vem despertando o interesse da contratação. Né? E, de fato, o Santos procurou o Vitor Hugo, né, para tentar essa contratação. E lembrando, vou só dar crédito aqui, a informação inicial, vou ver aqui, para não ser injusto, já saiu no GE. Globo, mas essa informação foi trazida inicialmente por um outro
por um outro amigo, né? O Thiago Lima trouxe a informação. O Thiago Lima trouxe essa informação. Então, volta, e quase que o Flamengo vendeu ele para o Wolverhampton na época de 2022 por uma grana e não vendeu. Sobre o Léo Pereira, então é isso, é Valência, vamos ler aqui agora. Ó, Valência, hoje tem Flamengo sub-20, hein? A gente já vai falar sobre isso. Valência e Porto. Cara, mas vou ser bem honesto, essa situação do Léo Pereira aí, gente, com todo respeito, cara, são times que não têm muita relevância, né? Nesse momento, para você ver como é que o Flamengo hoje é uma equipe muito forte, né? Sevilha, lembrei, Sevilha, Valência e Porto. Sevilha chegou a um momento, na época que jogava até com o Luiz Fabiano, a ganhar muitas Europa Euroleague, né? Enfim, é como se fosse a nossa Sul-Americana. Ano passado, o retrasado quase brigou para não cair, quase contratou o Juninho Xaxé, né? A gente trouxe o Juninho, se tivesse ido para o Sevilha. Mas são clubes que têm interesse. O Flamengo indica que, se vier uma proposta em janeiro, senta para conversar. Obviamente, falou que só vai liberar pelo valor da multa e é impossível, são 50, 60 milhões, se eu não me engano. Um valor esdrúxulo, né, irrisório. Não tem como você negociar o Léo Pereira com 50, 60 milhões imediato. Todos os 3 clubes fizeram consultas para negociar o jogador agora. Todos os 3 clubes, Sevilha e Valência da Espanha e Porto de Portugal. Então, o Flamengo não libera, não quer perder, é um titular na cabeça do técnico Felipe Luiz absoluto, mesmo com a chegada do Danilo, é um dos capitães, além do Arrascaeta e Bruno Henrique. O Léo Pereira também é um dos capitães, é um dos jogadores mais longevos do elenco, né, depois com a saída do Gerson. Então tem muita moral com o treinador, já foi inclusive falado que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, está na pré-lista do Ancelotti, realmente, de fato, vem desempenhando um bom papel, deu mole, né, contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, mas o Léo vive uma boa fase, isso aí é inegável. Agora, a informação que a gente tem é que ele gostaria de ir para a Europa, né? Recebeu muitas propostas de futebol mexicano ao longo da sua jornada no Flamengo, né? Foi do Cruz Azul, teve do Chivas, teve do Monterrey, teve também algumas propostas do futebol russo, se não me engano foi Krasnodar, enfim, teve algumas, podemos dizer assim, alguns destinos que bateram na porta do Léo Pereira e ele nunca saiu, né? O certo é o Boto, né, o diretor de futebol do Flamengo e todo o departamento de futebol entendem que, se vier uma proposta no fim do ano, no fim da temporada, né, barra início, aí sim senta para conversar. Há um entendimento que o Léo Pereira é um jogador que tem uma idade, podemos dizer assim, um pouco mais avançada, com 29 anos, vai fazer 30 agora em janeiro, e se vier uma janela em janeiro, seria interessante negociar ele para a carreira do jogador e também para o clube. Ele tem 30 anos, acho que tem muito futebol ainda, realmente, fato, é um dos melhores jogadores de futebol brasileiro na sua posição. Ele tem 1,89, está avaliado em 8 milhões de euros, né? O contrato dele vai até dezembro de 27, ou seja, ele teria mais 2 temporadas inteiras com a camisa do Flamengo, né? Todo 26 e todo 27. Então há um entendimento que, se vier uma proposta boa, até para o profissional do jogador, para a carreira do atleta, seria interessante para o jogador e não seria tão ruim para o clube, que tem condições de chegar e buscar um bom zagueiro no mercado. Tem poucos, né, cara? A gente sempre fala, pô, tá faltando lateral, tá faltando zagueiro, tá faltando meia, tá faltando atacante. Ainda mais no nível do Flamengo hoje, não tem tantos bons zagueiros disponíveis, né? Então, tá aí o Léo Pereira podendo sair do Flamengo no fim do ano. E deixou claro o staff dele e também para a diretoria do Flamengo que toparia, que gostaria de ir para a Europa, sabe da sua importância no elenco, sabe que é um dos capitães e nesse momento respeita e entende a diretoria do clube que não quer negociá-lo, mas deixou claro que, se em janeiro vier uma proposta, gostaria de ter essa experiência no velho continente. Então o Léo Pereira entende, fica no Flamengo, mas a tendência é que em janeiro, até porque, assim, nos mesmos moldes que foi feito com o Wesley e com o Gerson, né? O Gerson recebeu a proposta em janeiro, o Flamengo fez uma força-tarefa para o Mundial de Clubes, ele foi embora no meio do ano, quando a proposta foi novamente encaminhada, e, na verdade, eu falei proposta, né? O pagamento da multa ela foi diminuída, renovado o contrato, chegou a multa, ele saiu. O Wesley é a mesma coisa, né? Proposta do Zenit, o Flamengo não quis e vendeu ele para o Roma, hoje joga no futebol italiano. O Léo Pereira deve ser o mesmo modus operandi, então o Flamengo tem que começar a se preocupar, a repor para a posição da zaga quando terminar a temporada, porque se vier uma dessas 3 propostas, claro, tem que ser bom para o clube, bom para o jogador, né? É um jogador que está em alta, vai fazer 30 anos, como eu falei agora, 31 de janeiro, né? Então é interessante para o clube também a negociação, mas tem que ser bom para todo mundo. Então o Léo Pereira podendo sair do Flamengo. Vamos de Vitor Hugo, falamos de Léo Pereira, vamos falar agora também em situação
do jogador Marcos Leonardo. Antes disso, vou falar do Mundial Sub-20, né? Vamos falar do Mundial Sub-20. Hoje tem Flamengo e Barcelona, 4h30 da tarde, 16h30, horário de Brasília, no Maracanã. O Flamengo defende o título. Ano passado ganhou de virada o Olympiacos da Grécia, atual bicampeão da Libertadores, derrotou o Palmeiras nos pênaltis. O Flamengo vai ter uma equipe mais reforçada para esse confronto. Trata-se do goleiro Léo Nanete, que é profissional, o lateral direito Daniel Salles, inclusive ficou no banco no jogo contra o Inter no Brasileiro. No último jogo do Flamengo no Brasileiro, Daniel Salles ficou no banco. O Emerson Royal tinha sido vetado com uma entorse, ele voltou para o Brasil. O Royal ficou no banco na Libertadores, quando mesmo o Inter também no Beira-Rio. O Daniel vai reforçar o Sub-20. Além dele, também o Matheus Gonçalves, que esse já tinha descido para o Sub-20, treinando bastante aí com o elenco. Além do xerifão, o zagueiro bicampeão da Libertadores, campeão sul-americano de nações com a seleção brasileira, obviamente, o zagueiro Iago, ele que foi, inclusive, um dos artilheiros da penúltima edição da Libertadores, né, no caso, o ano passado, ao vencer o Boca Juniors na final, o Flamengo com gols do Chola e do Lohan, né, o Flamengo venceu de virada a equipe argentina. O Iago não é só capitão, como um exímio cobrador de pênaltis, né? Era o cobrador de pênaltis da equipe, também muito bom cabeceador, fez 4 gols no torneio e foi artilheiro ao lado do Alacian, que hoje está no profissional. Esse sim fica, não desce para o Sub-20, inclusive fez um vídeo lá torcendo para os seus companheiros. Lembrando que esse time do Flamengo Sub-20, né, ganhou num amistoso recente o Bayer Leverkusen na preparação da equipe alemã por 5-1 lá no estádio da Gávea, né? Teve ali o reforço do Matias vinha voltando de uma grande lesão. Então a expectativa é muito grande, né? Flamengo e Barcelona, o Barcelona da Espanha, um gigante europeu, um dos maiores clubes do mundo, vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, e daqui a pouquinho, às 16h30, eu vou estar lá fazendo a cobertura. Eu já convido todos vocês a ficarem atentos nas nossas redes sociais, no @Júlio Miguel Neto, e também aqui no canal Júlio Miguel Neto no YouTube e na Rubro News TV. Então, tem Copa do Mundo Intercontinental, Flamengo e Barcelona no Maraca, daqui a pouquinho, vale o bicampeonato da garotada do Mengão. Vamos torcer para que dê tudo certo e vamos com tudo. Além disso, lembrando que ano passado foi o Felipe Luiz, o treinador campeão do torneio, e depois disso ele foi para o profissional e a história está sendo escrita. Agora vamos falar sobre Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, que custou 40 milhões de euros aos cofres da equipe saudita quando retirou do Benfica de Portugal. Ele foi colocado à venda, custando 22 milhões aos cofres do clube português, que vendeu por 40 ao clube saudita. O Marcos Leonardo já tem um valor, podemos dizer assim, mínimo precificado. O time, né, comandado pelo ex-treinador Jorge Jesus, que foi para o rival, para o Al Nassr, hoje é comandado pelo Inzaghi, ele surpreendeu eliminando o Manchester City da Copa do Mundo de clubes, né, recentemente disputada nos Estados Unidos, ganhando aquele jogo épico por 4-3. Marcos Leonardo teve destaque na partida, fez 2 gols, o Malcom também foi muito bem, mas parece que os sauditas é aquele negócio, é o brinquedo novo, né? A equipe do Al Hilal contratou Darwin Núñez, o uruguaio do Liverpool, por 53 milhões de euros e vai retirar Marcos Leonardo na lista da equipe que disputa o campeonato saudita, a cota de estrangeiros. Eles precisam retirar alguns atletas e o Marcos Leonardo vai ser um deles, né? Há um entendimento que mesmo jovem tem muito mercado, o clube não vai dificultar a saída, mas também não vai vender a qualquer preço de banana, né? O valor precificado mínimo, 30 milhões de euros para você contratar o Marcos Leonardo. E pelo que a gente conversou com pessoas ligadas ao atleta, a tendência é que ele atue na Europa. Ah, Júlio, mas vai sair do futebol saudita, como é que a Europa vê isso? Cara, o cara é bom, não tem muito isso não, né? Um dos destaques do Al Hilal em 5 jogos no Mundial de Clubes, Marcos Leonardo fez 4 gols e deu 1 assistência. E o brasileiro é visto como uma peça que tem muito mercado na Europa. Não é barato, custou 40 milhões. O Al Hilal quer um entendimento no mínimo de 30 milhões, mas vamos ver, né? De repente, se vem com 25, tem negócio. Acho que pelo menos recupera ali um valor importante. O segundo Transfermarkt, ele está avaliado em 18, acho que vale mais, é muito jovem, tem muito potencial. O jogador tem uma convocação com a camisa da seleção brasileira, é preciso, o Flamengo faz um coro absurdo, depois dos 85 milhões informados, que em relação à parte do patrocínio da Betano nesse ano com o Flamengo, setembro, outubro, novembro, dezembro, vai ser pago em uma parcela só até o dia 29, na sexta-feira que vem, além dos 15 milhões de euros, é um jogador brasileiro, não entra na cota de estrangeiro. O nome de Marcos Leonardo ganhou muita força com a torcida do Flamengo.
Nesse primeiro momento não tem proposta, o Flamengo não procurou o status do jogador, mas deveria. Acho uma boa, quero que você comente aqui também, não só essa situação do Vitor Hugo que eu falei, mas do Léo Pereira, também do Sub-20 e principalmente do Marcos Leonardo. Comenta aqui, estoura no like, que é muito importante. Cara, sobre o Marcos Leonardo, repito, não tem absolutamente nada de Flamengo ainda, mas deveria ter. Deveria ter, o mercado fecha dia 2, para quem queria Lucas Beltrán, para quem queria Tati Castelhano, quase o valor próximo, 25 milhões de euros. Cara, com essa bolada da Betano aí, além dos 15 milhões, o Flamengo deve também vender o Matheus Gonçalves, que pode estar fazendo sua despedida hoje. Eu iria no jogador. Agora, só tem uma parada, né? Tem essa situação. Ele tomou uma decisão, o staff toma uma decisão. Ele quer ir para a Europa, quer retornar para a Europa. Ele teve uma passagem meteórica em 7 meses em Portugal, no Benfica, onde ele realmente dali se destacou e foi vendido para o Hilal, né, para a Arábia Saudita, mas por ser muito jovem, há um entendimento que ele tem mercado na Europa. Agora tem que ver se alguém vai querer pagar 30 milhões nele. Acho que vai ter. Né? A janela está se fechando e o Marcos Leonardo tem como projeto na carreira dele retornar ao futebol do velho continente. E aí frustra alguns torcedores do Flamengo. Né? Mas quem sabe o Flamengo, com a visibilidade que tem, com a possibilidade de você, de repente, morder uma vaga na seleção brasileira, já pensou? O Marcos Leonardo tem potencial. Hoje o titular do Flamengo, o meu, seria o Pedro. É um grande jogador. Imagina uma dupla de ataque, Pedro e Marcos Leonardo, dependendo dos jogos. O Bruno Henrique hoje é titular da posição em jogos importantes devido à sua intensidade, mas tem essa situação que ele pode ser afastado devido a um suposto envolvimento com manipulação de resultados, né, em caso de aposta. Então, se ele for julgado e condenado, vai ser afastado, o Flamengo vai ficar sem um jogador numericamente do setor. Acho o Marcos Leonardo um baita jogador. Melhor para mim que o mais centroavante, ele é segundo atacante também, tem mobilidade, é um cara com muita habilidade. Aliás, o Santos vem revelado muitos jogadores da posição, né? Gabigol, tem o Marcos Leonardo, teve um outro antes também, né, que eu sempre esqueço, cara. O David Washington voltou para o próprio Santos, chegou a ser vendido para o Chelsea. Então, assim, a gente tem que estar atento a esses atletas que o Santos sempre revela. O Gabigol deu muito certo aqui, já pensou o Marcos Leonardo do Flamengo? Eu acho que um grande clube, com uma grande estrutura, com um grande elenco, disputa de sempre títulos na parte de cima. Ancelotti agora está daqui, observando os jogos. Cara, eu acho fera, tá? Eu acho muito bom. E aí eu quero a tua opinião, o que vocês acham sobre o Marcos Leonardo. Vale 30 milhões de euros? E essa notícia que ele quer permanecer na Europa? Será que se o Flamengo chegar na parada, não tem conversa? Essa é a estratégia do jogador. Ele quer voltar para a Europa, ele e seu staff entendem que eles têm ainda muito mercado. Eu quero a tua opinião, comenta aqui, deixe seu like, se inscreva, hype o nosso vídeo, lembrando, às 11 horas da manhã, a gente vai estar ao vivo lá na Rubro News TV, o nosso canal primário, ao lado de Marcelo Lobac, e depois Maracanã para acompanhar tudo sobre Flamengo e Barcelona para o Mundial Sub-20. Deixa aqui seu palpite também, quanto vai ser o jogo entre Flamengo e Barcelona. Vamos com tudo, se inscreva, cara. Dê essa moral, deixa o like. Lembrando, de segunda a sábado, todos os dias, 2 conteúdos, na parte da manhã, entre 8h30 e 10 horas, e na parte da tarde, entre 4h30 e 18 horas, aqui no canal Júlio Miguel Neto, o seu canal informativo, mais curto, objetivo, para quem não tem tanto tempo para resenhar com a gente em live lá na Rubro News, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, um ótimo sábado, tamo junto, parti, fui, é nóis, valeu!